Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, com a palavra. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem o Congresso Nacional desperdiçou uma boa oportunidade de proclamar a sua independência em relação ao Poder Executivo. E o que restou de conclusão sobre essa relação executivo-legislativo é que a presidente Dilma recuperou o controle sobre a base aliada, a imensa maioria, que se apresentava, de certa forma, desgovernada, a ponto de se afirmar que o trator estava desgovernado. Reassumiu o controle com ampla vitória obtida ontem na deliberação de vetos. É surpreendente, senhor presidente, verificar que um Congresso que no discurso é consensual, alcança a unanimidade na defesa das unidades federativas, proclamando a necessidade de uma revisão do Pacto Federativo, desperdice a oportunidade de defender os entes federados, como ocorreu ontem. No Senado, ao que consta, por 3 votos, deixamos de rejeitar o veto da presidente ao dispositivo da lei do Fundo de Participação do Estado, no que diz respeito à compensação que caberia à União se eventualmente efetuasse desonerações ou isenções fiscais que comprometessem os recursos destinados aos estados brasileiros. Desperdiçamos esta oportunidade. E esse tema veio ao debate hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E o discurso foi consensual novamente. Desta feita, o projeto de emenda constitucional do senador Aécio Neves acabou sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Pretende exatamente que o governo da União compense os municípios brasileiros quando faz cortesia a determinados segmentos econômicos. Tínhamos várias emendas apresentadas por senadores com o objetivo de melhorar a relação município, Estado e a União no que diz respeito à distribuição dos recursos públicos. Uma emenda de minha autoria de 2009 pretendia incluir entre os recursos destinados à constituição do Fundo de Participação dos Municípios 23,5% das contribuições sociais. Os municípios, a cada passo, foram perdendo recursos e o desequilíbrio do sistema federativo foi se tornando cada vez mais visível, na medida em que as contribuições sociais foram sendo utilizadas para que a arrecadação tributária nacional fosse destinada especialmente para os cofres da União. Foi desta forma que o governo foi se tornando poderoso financeiramente e, na contrapartida, os municípios foram se tornando cada vez mais empobrecidos, sobrecarregados de encargos que a eles foram repassados desde o evento da Constituinte de 88, sem que recursos compatíveis com as demandas geradas fossem também repassados. A proposta que apresentamos teve por objetivo atender sugestão da Associação dos Municípios do Paraná, que propôs a partilha dos recursos
oriundos das contribuições sociais, para se estabelecer uma adequada justiça distributiva. E certamente nós estaríamos evitando que os municípios brasileiros, através dos seus prefeitos, tenham que constantemente recorrerem a Brasília de pires na mão, implorando por recursos para atender às suas necessidades mais elementares. Eu vou conceder com satisfação uma parte ao senador paraibano, que hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, abordou essa questão com muita propriedade, demonstrando o sofrimento dos municípios de um estado injustiçado como o da Paraíba. E, certamente, fazendo coro às aspirações daqueles que encaminharam as suas propostas de emenda, a exemplo do senador Aécio Neves, que teve a sua, pelo relator Aloysio Nunes, colocada em primeiro plano, exatamente pela sua amplitude e por evitar argumentos que pudessem ser assacados contra a impropriedade da proposta, por não tratar do assunto de forma geral e apenas específica, de forma específica, como alguma das propostas tratavam. Eu concedo com prazer a Vossa Excelência a parte, senador. Senador Álvaro, para somar minha palavra nesse instante ao pronunciamento sempre muito lúcido, claro, de Vossa Excelência, destacando a relevância dos debates ocorridos hoje pela manhã na CCJ, na nossa Comissão de Constituição e Justiça, quando o Senado da República teve a oportunidade de valorizar o seu papel constitucional como representante dos Estados, e não podemos perder de vista nunca esse papel de representação dos Estados, e parece-me inconcebível que senadores possam votar contra os interesses dos Estados que eles representam, o que nós representamos. Foi o que aconteceu ontem com a manutenção do veto da presidente Dilma, por um placar muito apertado, diga-se de passagem, mas o veto foi mantido, e todo o debate realizado hoje com a aprovação da proposta de emenda constitucional do senador Aécio Neves, que chegará a este plenário para que possamos pôr fim, em caráter definitivo, a essa verdadeira farra com o dinheiro dos estados e dos municípios brasileiros. Essa prática antiga, destacada por Vossa Excelência, de se praticar ou de se fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu quero cumprimentar, portanto, a oportunidade da fala de Vossa Excelência e conclamar, convocar, chamar todos os senadores que aqui representam os estados brasileiros para que nós possamos barrar esta prática nefasta que vem corroendo a nossa federação, fazendo com que o Brasil caminhe cada vez mais em direção a se transformar num país unitário, enfraquecendo o nosso pacto federativo previsto na Constituição Federal. Cumprimento Vossa Excelência por seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Vossa Excelência coloca bem essa questão da cortesia com o chapéu alheio. Nós precisamos acabar com esta rotina no Congresso Nacional de fazermos o discurso e contrariarmos o nosso próprio discurso na prática, quando votamos contrariamente a interesse dos estados e municípios, como ocorreu ontem na deliberação do veto do Fundo de Participação dos Estados. Por 3 votos apenas, deixamos de rejeitar o veto da presidente, o que restabeleceria a justiça, porque é inegável tratar-se de injustiça retirar dos estados e dos municípios para fazer cortesia, mesmo que seja de inteira justiça o benefício concedido a esta ou aquela área da economia, a este ou aquele segmento econômico, mesmo que seja de inteira justiça o benefício concedido, que se faça com recursos da União, que em termos de partilha é privilegiada.
com especialmente os 56% do total da arrecadação tributária sendo originária exatamente das contribuições sociais. Eu lamento também, senhor presidente, que no dia de ontem tenha se inviabilizado, pelo menos temporariamente, a CPI da Copa. Se há denúncias tão graves de superfaturamento nas obras realizadas especialmente nos estádios de futebol, qual a razão para que se retirem assinaturas inviabilizando essa comissão parlamentar de inquérito? O que ocorreu entre o ato da assinatura e o da sua retirada do requerimento que propunha essa CPI? São esses acontecimentos que, lamentavelmente, empobrecem o Legislativo, desgastam o Parlamento, fazem com que o Congresso Nacional perca credibilidade diante da opinião pública brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.